tá essa vida de Lara? Pô, queria te dar os parabéns. Tô Obrigado. feliz por você de verdade. Quando tudo aconteceu, eu fiquei preocupada de verdade. Falei com a Luana, falei que se você precisasse conversar com a gente, tivesse a fim de bater um papo. Eu imagino que as coisas deviam estar... Ah, sim, tava. Porra, deve ter sido Tava uma no caos loucura. completo, né? E eu não apostei que ia dar certo, não. Eu, inclusive, né, na época, falei, pô, fala pra ele sair de cena. Na verdade, eu dei um plano muito bom, que eu envolvi toda uma coisa. Falei, vai pra rehab, fica na rehab. Acho chique quando faz rehab. É chique, né? É, porra. E aí fica essa coisa, né, do tipo, olha, Ele mudou, ele tá tá tentando. melhor, é. assim. E aí eu fiquei surpresa, porque sem a rehab, você parou as droguetas todas, né? Parei. E isso, bom, só quem já fez sem rehab, que também foi o meu caso, a gente tem ideia do quanto é difícil. Você estava em casa quando fez? Sim. Você nem saiu do ambiente também. Não saí. E a Luana, para isso, também foi essencial. Foi, com certeza. Ela ajudou. Sem o Neto também não teria feito. Ela ajudou bastante, né? É bom ter alguém que, quando todo mundo te abandonou, Fica um continua pouquinho com do você. teu lado, né? Sim. E aí, caramba, você fez bem, fico feliz, de verdade. Obrigado, Parabéns. Eu acho que, pra mim, eu sentia que eu não tinha muito escolha. Eu acho que seria, se eu ficasse afastado, pra mim, seria muito pesado na minha cabeça, assim. Você acha que o negócio é teu, assim? É da tua, sei lá, você se vê ainda como uma missão de manter a coisa acontecendo? Ah, com certeza. Eu sei que não sou eu que vou te entrevistar, tá? Só tô fazendo Cara, essa é uma pergunta. conversa. Pode fazer pergunta à vontade. Acho que é livre. Não, eu sou um cara muito rebelde, né? Então eu tenho uma vontade de não deixar quem me odeia ganhar. E eu achava que esse seria a melhor forma de eu só seguir a minha vida, né? Porque não posso achar que só porque todo mundo interpretou como se eu fosse um nazista, eu ia viver a vida como se isso fosse verdade, entendeu? Então eu preferi viver a vida como se eu tivesse sido mal interpretado, que foi o que aconteceu na minha visão, e seguir, né? E graças a Deus o Rumble apareceu, né? E aí ele me deu as ferramentas que eu precisava para poder ter longevidade aí nesse novo Caminho. É. Faz quanto tempo que foi que tudo aconteceu? Foi em fevereiro, então uns 4 meses, né? Mas você ainda tem que falar sobre isso toda vez, né? Foi Pô, todo mundo forte, que vai né? encontrar uma vez, né, pelo menos. Pelo Que é a menos, primeira né? vez que a gente se encontra depois, é natural que a gente acabe trocando uma ideia sobre isso. Sim. Você deve estar passando isso com todo mundo que se encontra. Sim. E a galera gosta também de ouvir sobre esse assunto, né? Meio que mexeu com a sociedade em geral. Foi um negócio muito grande, né? Sim. Então, sempre quando eu falo sobre Pô, o isso... Joe Rogan falou seu nome. Pois é, né? Não esperava que fosse Não do desse jeito... não do jeito sonhado, mas enfim, uma vez estando lá, agora tá aberto. Pois é, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Olha só, e isso é uma coisa, essa frase é uma coisa. Eu lembro da primeira vez que eu li isso, uma seguidora mandou pra mim, depois de um baita de um cancelamento que eu tive, e eu gravei essa frase, e a frase era de alguém lá dos Estados Unidos, e era "Let them hate, just make sure they spell your name right." Que é tipo, pode deixar que eu odeiem, mas garanta que estão escrevendo seu nome certinho. Porque não tem uma publicidade ruim no fim das contas se você souber lidar. Sim. Eu concordo que ninguém... Aliás, né, eu acredito que ninguém cava cancelamento. Apesar da gente conhecer algumas pessoas que, diz a lenda, que cavam, eu ainda não acredito que elas cavam. Porque pra cabeça é muito pesado. É pesado. Pô, é muito pesado. Eu diria até que eu cavei um pouquinho, porque eu falava as coisas que eu sabia que iam poder me causar um possível cancelamento, mas eu acredito que, se o mundo onde você deixa de falar as coisas que você pensa porque você tem medo de como a sociedade vai reagir, é um mundo tirânico, né? Pra onde a gente tá indo, né? Naturalmente, pra onde a gente tá indo. É preocupante, né? Você fica ligado nesses negócios de STF, de lei... Cara, eu só me ligo na medida que o TikTok permite, porque eu sou viciada no TikTok pra caramba e vira e mexe aparece alguma coisa ou outra lá. Mas eu realmente não sou a pessoa que fica se preocupando em ver as notícias de agora, porque eu tô focada no meu plano. E meu plano é poder ir embora daqui a hora que precisar. Pode crer. Né? Então, na verdade, por mim, eu já teria ido embora há muito tempo. Mas eu amo aquele homem ali, ele quer ficar. E a gente vai ficar aí ainda um pouco. Mas o negócio eu penso em todo o tempo que eu poderia estar me informando sobre qualquer outra coisa, eu estou preocupada em crescer o patrimônio ali, em aumentar o patrimônio, aumentar o meu trabalho, para poder pegar os paninhos de bunda e quem eu amo e ir embora quando se precisar, o cerco fechar. Sim. Então, não fico ligada, mas eu vejo o que está acontecendo. Eu vejo, né, o que aconteceu com aquele moço, aquele deputado, o outro o Alan dos Santos, que até hoje está fora. Pois ele voltou agora. Ele voltou? Fazendo Olha lá, tá vendo como eu não me informo? Ele já voltou, tá no Brasil? Não, ele voltou a fazer vídeo no YouTube. Ah, tá, mas tá fora. Acho que se ele pisar aqui, ele vai preso. Agora, eu vou te falar sobre isso. Na época que aconteceu o negócio do Daniel Silveira, ele chama, né? Sim. Eu lembro que eu automaticamente pensei, né? Não, que absurdo, o cara só falou e tal, não sei o quê. Mas aí você recebeu aqui uma convidada, me lembra o nome dela. Eu acho que ela é deputada também. Aquela que o gato na hora... No Lasco. Vou te falar
por exemplo, o que aconteceu comigo. Nunca ninguém falou, vai lá e mata o filho dela. O povo que falava que eu era pedófila, que eu era satanista. Nunca houve essa ordem. Mas acontece o quê? Essas pessoas extremistas, elas têm um público que tem uma parte que acredita realmente que elas estão agindo por um bem maior, por não sei o quê, que eu creio que seja a maioria. Mas elas têm uma pequena porção que são de essas pessoas altamente perversas e que vão adotar qualquer discurso para fazer o que elas querem, que é cometer alguma perversidade. Mas aí tem um problema, porque nessa lógica, eu falar que, por exemplo, eu acho que o STF está tomando muitas decisões erradas. É legítimo de se falar. Mas, ao mesmo tempo, se eu tiver uma base de radicais, isso pode levar a um dos meus radicais... Não, é diferente de falar, tem que ir lá pegar a filha dele e estuprar, que foi o que foi dito. E falou que tem que pegar... O Daniel Silveira falou isso? Cara, o Daniel Silveira... Eu fiz um vídeo... É que eu procurei o que ele falou, não vi nada disso. Ah, pode procurar. Procura aí, Coca. Daniel Silveira Foi, então, que tem que estuprar... O Daniel Silveira pega... Não é fala que tem que estuprar. Você tem aí o relatório da Polícia Federal? Ele pode achar. Coloca, Baixa os relatórios. Ele foi 4 vezes na Polícia Federal pedir desculpas. Tudo falar bem, que não ia fazer ver mais. O que ele falou, né? Não, a questão é, isso foi visto. visto. Isso é coagir quem tá com o seu processo. Você não pode fazer isso. Mas ele fez isso, ele estava com o processo já? Tava. Você não pode fazer isso. Tinha que matar. Eu não lembro de ter visto isso. Você não pode coagir de nenhuma forma quem está julgando um processo seu. Tá, Ponto. mas coagir... Pô, você fala, o STF, o cara tá sendo investigado. Ele falou assim, o STF abriu esse inquérito de forma ilegal. Ele tá coagindo se ele falar isso? Quando ele se refere especificamente ao ministro e põe apelido e manda ir na casa dele, manda não sei o que, ele está. Coagindo? Isso é coagir legalmente. Você não pode fazer isso contra quem está com processo contra você. Você não pode falar que o processo é injusto? Você pode falar o processo é injusto, mas não vai na casa do juiz fulano, fala com a mulher dele para ver o que ela acha. Vai lá e dá um tapa naquela safada da mulher dele. Você não pode. Mas ele fez isso? Fez! Ele deu um tapa, Ele foi 4 vezes na... Gente, vocês não acompanham o processo? O processo? Não, esse processo tem 15 mil páginas. Então, por isso que eu não acompanho. Então não tem como opinar. Não, mas eu quero saber, eu quero entender, não tô opinando. Então, que aí é que eu chego no voto do ministro, que o ministro falou. Ele acha que essa parte de falar que isso desequilibra a democracia e não sei o quê, é uma coisa que, primeiro, não está na Constituição, e depois que está um tom a mais. Mas ele fez a coação. Ele foi para cima de quem estava com o processo dele para tentar, de alguma maneira, intimidar aquela pessoa. Isso você não pode fazer. Então, o que ele fez? Ele deu a pena só por isso. Que é uma pena que você cumpre em regime aberto. Entendeu? Entendi. Esse 8 anos ele ia cumprir em regime aberto? Não, é a pena que o André Mendonça deu para ele. É menos de 2. Tá. Isso não é o Alexandre, esse é outra coisa. Não. Inclusive, por exemplo, o ministro Alexandre, qual eu acho que é o grande problema? Ele era vítima. Todo juiz agora vai poder ser juiz do processo em que ele é a vítima e ele julga o algoz dele? Assim, se eu puder fazer isso, a gente já tem uma lista aqui de gente que eu quero condenar. Não faz sentido, né? Aí, o que foi dito? Como ele atacou a corte toda, ele ia atacar um por um, ia acabar atacando todos. Eu até entendo a tecnicalidade daquele caso, mas o que nós temos é o quê? O Poder Judiciário brasileiro criando uma situação... Onde ele é vítima, julgador, punidor, ele é tudo. Chacrete, tia do café, não pode isso. Sim. Então, assim, pra mim o problema é esse. A pena que o outro deu, ele tinha dado 2 anos. 2 anos não vai preso, porque até 4 não prende. Entendi. Ele ia cumprir em regime aberto. Uhum. Ia ter indulto de quê isso aí? Não dava, né? Ou dava? Não dá, mas tipo, você vai dar indulto do quê? Se o cara não vai acontecer nada com o cara, qual que vai ser o indulto? Ele ia perder os direitos, né? Não. Não? Por que não tem a lei de ficha limpa? Se ele for condenado, ele não perde? Não, isso que ele foi condenado, não sei o quê. Eu não sei nem se dá tempo. O Daniel Silveira foi condenado? É que eles falam isso do ficha limpa, mas ficha limpa não é líquido certo, não? Não? Não, Celso Russomano concorreu aqui, já com ficha limpa rolando, entrou. Ela é jornalista? Isso. Ah, tá. E aí, ela, depois que terminou, ainda foi falar isso com o Neto, mas ela explicou um ponto, assim, né, No fim das contas, tudo que acontece, Monarca, eu sempre penso, calma, gente, também ninguém é doido, algum motivo tem. Sim. E não que eu concorde com o motivo do porquê o STF fez o que fez e dele fazer em si, mas eu me ligo no fato de que existe, não é só doideira, não é só... Ele falou umas paradas bem merda, né? Realmente. Quando ela falou que o processo tem não sei quantas mil páginas, 15 mil páginas, eu falei, caramba, não, tem muita coisa além do que a gente imagina apenas. Sim, mas que também não é só ele, né? São várias pessoas. Eu conversei com o Cogos ontem,
Ele falou que teve 2 amigos deles que foram protestar na frente da casa do Alexandre de Moraes e eles ficaram 40 dias presos, né? Caramba. Por protestar. Então, eu acho preocupante, na verdade. Eu acho que a gente está caminhando para um mundo onde o judiciário tem um poder totalmente autoritário e soberano sobre o que se fala na sociedade. Isso é meio perverso, né? Porque faz com que as pessoas tenham medo de falar, né? Mas por isso que eu te perguntei se a causa é tua ou não. Porque assim, eu vejo esse movimento todo, pô, isso tá acontecendo, tal, não sei o quê. Mas aí, Monark, por um minuto, às vezes 4 horas da tarde, já muito cansada, com café na mão, eu paro e penso, tá, mas eu tô por mim, não tô pela luta. Sim. Então, assim, se pra eu ter paz, eu preciso falar, gente, bom, não vou lutar essa luta, não. Eu quero dormir tranquila. Sim. Quando essas 2 coisas ficam na balança, eu opto pela minha paz. Pode crer. Eu sempre fui mais pela luta, na verdade, mas depois dessas coisas que aconteceram comigo, eu fico pensando. E você sabe que eu noto isso no seu discurso. Depois, eu vendo você falar, a gente até comentou isso lá em casa, mas eu noto que você tá um pouco mais do tipo, não, agora eu acho que eu considero a minha paz um pouco e... Eu tenho um sentimento dentro de mim que é tipo, putz, eu já lutei a luta bastante já, e eu não sei... Agora passo o cedro, né? Eu pus o meu statement, né? Eu falei, eu mostrei pelo menos o que tava errado na minha visão e o como tava errado, e eu acho que até a forma com que eu fui cancelado meio que é uma evidência de como o mundo tá errado, né? Não que eu não poderia ter falado de uma forma mais eloquente ou inteligente e tal. Com certeza poderia. Uhum. Mas o fato de alguém expressar uma opinião que, na minha visão, é legítima, não é que eu quero que exista o partido, mas eu acho que a liberdade de expressão ela tinha que ser tão ampla ao ponto que, igual nos Estados Unidos, eles pudessem falar as merdas deles desde que eles não ameacem ninguém iminentemente ou algo do tipo, né? Agora, mas isso mais do que qualquer coisa, o que influenciou foi o estado, né, em que você estava. E eu te falo isso porque eu, diferente de você, eu nunca expus exatamente quais situações. Mas situações muito ruins que eu passei por falar de jeito que eu não deveria ter falado, tal, eu também estava sob influência de drogas. E aí deu errado. E aí, uma das coisas que aconteceu uma vez, eu me lembro que eu fui dormir, eu não estava ligada que eu tinha falado, não estava ligada nem que eu tinha falado, nem sobre aquilo. E no dia seguinte eu acordei, estava tudo explodindo, e aí eu fui lá ver os meus vídeos e eu falei, caramba, eu não lembro disso. Sim. Já estava bem no final, bem na época antes de começar o tratamento, então já estava no pico do problema. E realmente, depois que eu dei que fiquei limpa, né, e tal, diminuiu muito as chances de eu falar algo de forma tola. Sim, sim. Você Não, sente as isso também, drogas, assim, se você abusar das drogas como eu tava abusando, você tá jogando um jogo perigoso, né? Que não Ainda era mais... pra ser, né? Não era pra gente fazer essas cagadas. Né? Não era. É um erro meu, assim. Por isso que eu não fiquei puto com ninguém, ou puto com a vida, ou puto com Deus, aí, digamos assim, porque eu conseguia olhar pro meu passado e enxergar que claramente eu tava num caminho autodestrutivo e um caminho errado, né? Então, talvez, o que eu passei, talvez era o que eu precisava passar para eu poder evoluir. Atinar. Né? E aí eu parei de fumar e agora eu tô mais consciente.